1 Samuel capítulo 1. Eu quero ler só um versículo com você, o versículo 20. 1 Samuel 1, 20 diz assim: ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Esse é o significado do nome Samuel, pedi do Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, eu quero compartilhar com vocês nessa noite como gerar Samuéis. Amém? O nosso tema hoje à noite. Como gerar Samuéis. Então, irmãos, é muito tremenda a história da Ana. Fiquei assim mais fã dessa mulher ainda. Descobri algumas coisas assim tremendas que eu quero compartilhar com vocês. Mas uma das coisas que é interessante na história da Ana é que não tem como a gente separar a Ana do Samuel, não é? É impossível a gente separar a Ana do Samuel, porque o Samuel, e é sobre isso que eu quero falar, é o fruto das atitudes da Ana, não é? A gente vai ver isso. Eu até relacionei várias coisas da vida da Ana, mas no final eu percebi que três atitudes dela fizeram com que ela gerasse o Samuel, não é? E é isso que eu quero compartilhar. Então, a questão é essa. O que Deus falou no meu coração durante essa semana é o seguinte: ou eu estou gerando Samuel, ou eu estou gerando Samuéis para Deus, não é? Ou eu estou gerando filhos da Penina, não é? Vocês sabem a história. A Ana era uma das esposas do Eucana. O Eucana tinha duas esposas, não é? A Ana e a Penina. Por que ele tinha duas esposas? Por causa da falta de fé do Eucana. Não é? Porque, veja bem, era considerado uma grande vergonha, não é? Uma grande vergonha o homem não ter descendência. Inclusive, quando morria, por exemplo, um homem, se ele tivesse um irmão, tinha uma lei, a lei do levirato, que obrigava aquele irmão a casar com a esposa. Mas o filho daquela esposa, o primeiro filho, seria do morto, do falecido, e não do vivo, para que aquele homem não morresse sem uma descendência, porque era uma completa vergonha um homem não ter uma descendência. E o Eucana, em vez de esperar no Senhor, não é? Em vez de esperar no Senhor a descendência dele, porque Deus daria. No final, a Ana teve 5 filhos, não é? 3 filhos e 2 filhas, fora o Samuel. Ele teria 6 filhos só com a Ana. Ele não precisava da Penina. Mas aí, o Eucana se precipitou, casou com mais uma mulher. Ele só olhava para a Penina engravidava, não é? A Penina estava cheia de filho, não é? E aí, irmãos, o que parecia uma bênção, ele gerou filhos através da Penina. Agora a Penina começou a perseguir a Ana, e aquela paz que reinava na casa do Eucana e da Ana, porque a Bíblia diz que o Eucana era apaixonado pela Ana. Não era assim, tipo o Jaques e a Grace, Ana de mão dadazinha, né? O Cris e a Gilmarley, né? O Gilmarley e a Cris, só Ana de mão dadazinha, bonitinho. Assim que eles eram, o Eucana e a Ana. Aí ele coloca mais uma mulher dentro de casa para resolver um problema. Gera filhos através dessa mulher. Agora eu tenho filho. Ninguém pode dizer que eu não sou um homem abençoado por Deus. Mas, irmãos, aquilo trouxe tanta dor, aquilo trouxe tanta amargura. A Ana, que era uma moça feliz, agora ela é uma mulher amargurada. Quando ela estava orando, pedindo filho, que o Samuel viu a Ana orando ali, desesperada, só que ela não conseguia nem falar mais. O Eli, né? Obrigado. O Eli viu a Ana ali chorando, amargurada. Ele perguntou: por que você não para de beber, mulher? Por que você não para de beber? Que fora desse pastor Eli. Já pensou? Eu estou orando para que eu não dê um fora desse. A mulher mais crente da igreja do pastor Eli. E ele fala um negócio desse para ela, que ela era alcoólatra. Ela disse: não, meu Senhor, não é isso não. Não tenha a tua serva por filha de Belial. Não, eu estou assim porque eu estou amargurada de espírito. O que eu estou falando aqui com Deus é sobre a minha aflição. Veja bem, onde que essa mulher chegou? Olha o que gerar filhos através da Penina gerou. Irmãos, escuta bem o que eu vou te falar aqui, presta atenção. Ou eu estou gerando Samuel, ou Samuéis, que vão produzir grande bênção para a humanidade e para mim. Ou eu vou gerar filhos de Penina, na força do braço,
na marra, pela falta de fé, pela falta de esperar no Senhor, o tempo do Senhor, nós lemos que no tempo do Senhor nasceu Samuel, está aqui. No tempo do Senhor, passado algum tempo, nasceu Samuel. E aí, irmãos, muitos de nós, e Deus falou primeiro para mim, nessa palavra, primeiro comigo, muitos de nós, na pressa, ou na falta de fé, ou na falta de paciência, temos gerado filhos da penina. Não é verdade? O Samuel, irmãos, ele é um cara tão especial na Bíblia, que lá em Jeremias 15, o versículo 1, Deus fala assim, olha, por causa do pecado de Israel, eu vou trazer a disciplina sobre Israel, porque olha, muita idolatria, muita apostasia, olha, mesmo que Moisés e Samuel, Jeremias 15, 1, mesmo que Moisés e Samuel me pedissem, eu não livraria Israel dessa disciplina. Aí ele fala assim, já pensou? Moisés, ele coloca Moisés e Samuel no mesmo nível, não é? Moisés dispensa apresentações, um grande herói da fé, e o Samuel é colocado do lado dele. Mesmo que Moisés ou Samuel, pensa no homem, que a Bíblia diz que nenhuma palavra que o Samuel profetizou caiu por terra. Amém, queridos? De Dan até Beceba, do Oiapoque ao Chuí, não é? Irmãos, tudo que ele profetizou, onde ele falou, a palavra se cumpriu. Que homem de Deus, que homem de Deus. O homem que depois o Saul, e o homem que ungiu o rei Davi. Que homem útil para Deus, que homem que Deus pôde usar, que homem que Deus pôde usar, não é? Não precisava gerar filhos de Penina. Quem são os filhos de Penina? Ninguém sabe. São homens que só a Penina curtiu. A Penina ficou só para ela, não é? São inúteis para Deus. Mas os Samuéis marcaram a história da humanidade. Amém, queridos? Agora vamos começar a entender. A hora da virada começa, aí no versículo 10, quando a Ana, a Bíblia diz, o Samuel, o Eli vai lá com ela, dá aquela bronca nela, não é? Ela explica para o Eli que nada disso, que não é isso, não é? Aí no versículo 10, acho tão tremendo, ela diz assim, fala que ela levantou-se, olha só, nós precisamos nos levantar hoje à noite. Chega de ficar chorando, amargurado e triste. Chega. Ela levantou-se e com amargura de alma, ela estava amargurada ainda, ela orou ao Senhor. Ela chorou ainda, chorou abundantemente, mas no versículo 11 a Bíblia diz que ela fez um voto. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, eu prometo para o Senhor que ele vai ser que não passará navalha na cabeça dele, ou seja, ele vai ser um nazireu, consagrado ao Senhor. Tem 3 nazireus consagrados perpetuamente, né? Porque o nazireu podia ser só por um período, por alguns dias, alguns meses, um ano, mas na Bíblia tem 3 nazireus que são para sempre, que é o Sansão, não é? Não podia cortar o cabelo, não podia comer nenhum fruto da videira, nenhum produto da videira, não é? Não podia tocar nos mortos, enfim. E tem o Samuel, é outro nazireu, e alguns teólogos defendem que o João Batista também seria um nazireu. Ela está dizendo assim, se o Senhor me der um filho varão, ele vai ser um nazireu, ou seja, ele vai ser separado do mundo, ele vai viver só para ti, ele vai ser teu. Quem está me entendendo? Irmãos, então ela faz esse voto. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é que não é só orar, não é só fazer voto, não é só perseverar, porque ela todo ano estava lá, todo ano ela estava lá. Não é só isso. Nós temos que ter essas 3 atitudes. Amém? Quem está me entendendo? Quantos querem gerar Samuéis? Não é? Nada de gerar filho da Penina, né? Eu comparei essa história com a história do Abraão, porque foi isso que o Abraão fez também. Deus deu uma promessa para o Abraão, que ele ia gerar uma criança, e dessa criança ele ia ser pai de multidões, o Isaac, não é? O que ele fez? Ele estava aí mais ou menos com uns 85 anos, ainda com vigor, não é? Ainda tinha um vigor, um cara bem malhado, né, do deserto, caminhava muito, ele estava tranquilo ainda. Mas aí, a dona Sara falou assim, mas amor, você está com 85, eu já estou aí, ó, perto dos 90, né? É complicado esse negócio, né? Você sabe, essa coisa de menopausa e tal, e falou assim, mas aí tem a minha escrava, novinha,
bonita por sinal. O que você acha? Eu penso que o Abraão disse, chu. Irmãos, esse atalho custou tão caro. É isso. Em vez dele gerar o Isaac, não é? Ele gerou Ismael. Que foi um grande problema, irmão. Tudo que nós gerarmos, que não proceder de fé, é pecado, está escrito. Aquilo que não procede de fé é pecado. Não é? Tudo que a gente gera na força do nosso braço vai ser tribulação e aflição para nós. Anote isso aí no seu coração. Tudo, irmãos, ainda que a gente diga que foi para Deus. Deus mandou eu ter um filho. Aí eu vou lá e na força do braço eu gero um filho através da Agar. Irmãos, até hoje Israel briga com o mundo árabe por causa disso. O mundo árabe diz que os herdeiros são os filhos de Ismael, não é? O mundo judaico, não é? Israel diz que não, que os herdeiros são o filho da promessa, Isaac. Até hoje, essa guerra, que nunca acaba. Olha só a dor, olha só a tristeza que gera, não é? Então, queridos, como então a gente se livra disso? Como que a gente gera Samuel? Como que a gente gera Isaac? Eu acho interessante que depois que o Abraão entendeu que era por fé, não é? Quando ele entendeu isso, ele estava com 99 anos, ele estava mais velho agora. Agora, o apóstolo Paulo até diz que ele, mesmo considerando o seu corpo morto, agora estava morto. Com 85 anos, não estava, porque ele engravidou Agar. Foi na força do braço dele, foi na força do homem. Ele ainda tinha vigor. Mas agora com 99, ele não tem nenhum vigor. Mas agora ele creu. E a dona Sara, pensa a dona Sara, irmão, velhinha já, não é? A dona Sara com 90 anos, grávida. Pensa que foi uma coisa engraçada. Todo mundo olhava e ria. Aquela mulher de 90 anos grávida. Tanto é que o nome do menino é riso. O nome do menino é engraçado. O nome do menino é piada. Isaac quer dizer tudo isso. Engraçado. Entende? Mas agora o Abraão gerou Isaac. E Jesus nasce do Isaac. Porque o Isaac não é uma obra do homem, é uma obra de Deus. Aleluia. E Samuel não é obra do homem, é obra de Deus. Cutuca esse crente aí do seu lado e diga: vamos gerar Samuel e não filhos da Penina. Muito bem, então deixa eu compartilhar com vocês esses 3 princípios que a Ana praticou. E vocês vão ver, irmãos, vocês vão concordar comigo, foi decisivo, ok? Como é que eu gero uma família? Escuta, uma família, não é? Para Deus, que Deus vai poder usar. Como é que eu gero uma empresa para a glória de Deus, um filho, não é? Um Samuel que vai glorificar o nome do Senhor, que vai ser útil para Deus. Como é que eu gero filhos naturais? Como é que eu gero um casamento para a glória de Deus? Como é que eu gero relacionamento? Como é que eu gero um ministério que vai ser usado poderosamente por Deus? Então é isso que é gerar Samuel e não filho da Penina. Então a primeira coisa que a Ana praticou, vocês vão ver comigo aqui, uma fé prática. Não é uma fé prática, uma fé viva. Uma fé com obras. Porque a fé sem obras é morta. Então acompanha comigo aí o verso 17. Ok? Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva a favor diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmão, vamos entender isso aqui. Olha, isso aqui é a fé prática. É a fé com obras. Porque veja bem o que aconteceu. Ela está ali chorando, ela está ali amargurada, ela está ali triste. Penina gera tudo isso, não é? O profeta, o Eli se confunde com ela explica. Aí o Eli é usado por Deus e libera uma palavra, uma promessa tremenda. Deus te conceda
a petição que fizeste. Irmãos, ela se agarra naquilo ali assim, ó. É meu. Crede nos seus profetas, estareis seguros. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperará. É meu. É meu. Agora, o que é prático nisso? Irmãos, ela se agarra nisso e ela levanta, lava o rosto e se alegra e segue o caminho dela. Sabe, a atitude da Ana é que ela já recebeu. Ela creu. Isso tocou no coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11, diz assim, Hebreus 11:1, fé é a certeza de coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se veem. Essa palavra certeza, algumas traduções trazem substância. Fé é a substância de coisas que se esperam. Irmãos, sugere uma gravidez. É como se eu tivesse grávido da bênção. Quem está me entendendo aqui? Eu estou vendo alguns, parece que estão grávidos, né? Que seja da bênção. Então, irmãos, é uma substância. O que a Ana sentiu ali, escuta, isso eu quero te falar. É como se ela já tivesse grávida, mas ela não estava, porque a gente sabe que ela só engravidou quando ela chegou lá em Efraim, que era onde ela vivia com Eucana. Quando ela chegou em Efraim, a Bíblia diz que eles tiveram uma relação e a Ana concebeu. Ou seja, ela só concebeu lá, mas antes de chegar lá, ela já havia recebido pela fé o Samuel. Amém, queridos? Então, é muito tremendo. O pastor Melvin, não é, o nosso patriarca, ele costumava dizer assim, que dançar do outro lado do Mar Vermelho, dançar do outro lado do mar, não é fé. Dançar depois que o mar abriu, não é fé. Fé é dançar antes. Ou seja, irmãos, é o crente viver uma vida feliz, é sobre isso que eu quero falar. Ele ser alegre, ele ser contente antes de receber. Isso agrada o coração de Deus. O que eu quero te dizer, escuta bem o que eu quero te dizer, presta bem atenção no que eu quero te dizer. Irmãos, essa é a chave da mensagem aqui. Espero que você entenda. O Samuel ia nascer. O Samuel era um projeto de Deus. Agora, não era necessariamente a Ana que deveria ser a mãe. Eu creio que a mãe foi escolhida pelas atitudes dela. É sobre isso que eu quero te dizer. Entende? O Samuel ia nascer. Deus já tinha pensado no Samuel, o que ele significaria para Israel. Agora, ele precisava de uma mulher que praticasse os princípios que ele precisava para que o Samuel nascesse. Eu quero te dizer uma coisa, Deus tem projetos tremendos para a nossa geração. Projetos grandiosos, irmão, não só, eu não estou falando só de gerar pastores e missionários, não. Porque eu creio que um empresário pode ser usado poderosamente por Deus, para um propósito de Deus. Eu vejo isso na Bíblia. Nem todo mundo era pastor e levita na Bíblia. Tinha uns caras que não tinha nada a ver com isso, não é? Que foram governantes, como por exemplo a Esther, como o Daniel, não é? Não eram sacerdotes, mas foram usados por Deus, para cumprir o propósito para Deus. Entende? Então, agora o que eu creio é que Deus quer fazer. Deus quer nos dar os Samuéis, mas nós não temos tido fé para gerar os Samuéis. Então como que o crente anda? Como que o crente anda? Circunstancial, crente. É assim, ó. Por que ele está assim agora? Porque ele está triste. Por que ele está triste? Porque ele está tudo dando errado para ele. Porque a conta dele está negativa. Ah, agora melhorou. Por quê? Porque agora eu paguei aquelas dívidas, agora eu estou bem. Irmão, isso não é fé. Isso não é fé. Fé é o que a Ana fez. Antes de receber, ela estava contente. Antes de receber, ela levantou. E a Bíblia diz que ela seguiu o seu caminho. Seguindo a vida. Eu já recebi, aleluia. Já deu certo, glória a Deus. Aleluia, eu já recebi, deu certo. Glória a Deus. Isso que é fé. Amém, queridos? A Bíblia diz assim mesmo, o apóstolo Paulo nos ensina: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabia que nós podemos aprender a fazer isso? Então essa é a questão. Como é que eu tenho vivido?
Não é? Eu tenho treinado isso, irmão, pensa que às vezes, eu estou treinando, eu estou aprendendo, sou faixa amarela nisso daqui. Mas eu ensino minha família, não tem nada para murmurar. Nós estamos vivos. Problemas são privilégios de vivos. Não tem nada para reclamar. Nós estamos salvos eternamente. Não tem nada para reclamar, nós estamos saudáveis. Não tem nada para reclamar, nós temos força para trabalhar. Não tem nada para reclamar, porque o Deus que operou aquele milagre vai fazer o outro. O Deus que nos livrou do leão e do urso vai nos dar vitória contra o gigante. Aleluia! Entende, irmãos? Então essa é a questão. Então, vou treinar, estou chateado, eu estou meio triste por dentro, mas eu não preciso, ninguém precisa saber disso. Ninguém é culpado disso, viu, cara? O cara aqui fica, hoje ele é o homem de lua. É o homem de lua. Não mexe com ele hoje. Não mexe com ele hoje. Não mexe com ele. Vai morder todo mundo. Não mexe com ele. Hoje ele tá bom. Hoje a gente pode falar com ele. Bora lá, todo mundo fala. Irmão, cutuca esse crente do lado. Diga assim: isso não gera Samuel. Isso gera filho de Penina. Isso vai trazer tribulação. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. A Ana se agarrou naquela palavra. Ela creu. Ela engravidou antes de engravidar. Ela se alegrou antes de ter motivo para se alegrar. Eu acho tão tremendo isso. Amém? Muito bem, vamos avançar. A segunda coisa que eu vejo aqui na vida da Ana, que eu digo que foi decisiva para ela gerar o Samuel. E a gente precisa avaliar o nosso coração. Se nós somos assim. Porque senão a gente só vai gerar filho de Penina. Então a sua gratidão. Que gratidão a gratidão da Ana. Quer ver? Acompanha comigo aí, 1 Samuel 2:1. Diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque eu me alegro na tua salvação. Irmãos, eu não sei se vocês repararam, mas depois que tudo aconteceu, depois que a Ana gerou o filho, depois que ela pegou o filho no colo, ela orou assim. Eu vou te dizer uma coisa aqui importante. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é um salmo. Começa dizendo isso, que é uma música. Ela compôs uma música. Ela fez um salmo. Então ela estava tão grata, que, irmãos, eu não creio que música é assim, ó. Por mais que seja músico, por mais que receber. Aí eu anoto tudinho, já está pronta a música. Eu não creio que é assim. Eu creio que a música é uma coisa que a gente fica pensando, não é? Fica trabalhando nela. Eu creio que a Ana, ela não teve uma gratidãozinha assim, tipo assim, ó, obrigado, Senhor. Valeu, muito obrigado. Eu creio que ela tinha um estilo de vida de gratidão, é diferente. Sabe aquela pessoa agradecida, ela ficava pensando em tudo que Deus fez na vida dela. Irmãos, eu nunca vi pessoas assim, ó. De novo, essa palavra Deus falou primeiro comigo. Tipo assim, eu falei assim para mim: rapaz, eu nunca fiz um jejum por estar agradecido. Eu já fiz muito jejum na minha vida, já fiz muita campanha de oração, já acordei muitas madrugadas para orar porque eu estava com uma dificuldade. Mas eu falei: meu Deus, quantos jejuns eu já fiz só para agradecer o Senhor. Deus falou primeiro comigo. Isso é verdade. Quantas vigílias, né? Rapaz, eu vou fazer uma vigília hoje. Vou acordar no meio da madrugada, vou vencer o meu corpo, vou esmurrar o meu corpo, só para eu ficar lá horas agradecendo o que Ele me deu. Não é? Então a gente é muito bom para ir lá e igual a Ana, né? Orar, perseverar, buscar. A gente é bom nisso. Faixa preta, todo mundo é faixa preta. Mas quando a gente recebe, poucos sabem agradecer. Eu tinha um amigo, pastor, que eu gosto muito dele, ele dizia sempre assim:
quem sabe agradecer está apto para receber. Não é? E aí, irmãos, eu estava pensando na Ana, puxa vida, ela fez um salmo, inclusive esse salmo ficou tão conhecido em Israel, que a Maria, a mãe de Jesus, usa esse salmo, lá em Lucas 1, quando ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela está baseada nesse salmo da Ana, que ficou tão conhecido em Israel. A gratidão dela ficou tão conhecida em Israel. Irmãos, quando a gente é grato, a gente glorifica a Deus, porque a gente está dizendo, foi Deus que fez. Quem está me entendendo? Quer ver? Vamos ver aqui comigo a história dos 10 leprosos, não é? Eu vi uma coisa nova na história dos 10 leprosos. Eu nunca tinha visto isso, porque Lucas 17, não é, que tem a história dele, dos 10 leprosos, fala que Jesus curou os 10 e falou assim, na verdade ele não curou, ele disse, olha, vão embora e se apresentem ao sacerdote para ele examinar vocês. Ele não curou. A Bíblia diz que lá no meio do caminho, quando eles iam andando, eles perceberam que eles estavam curados. Os 9, o que foi que fizeram os 9? É isso que eu estou falando. Foram comemorar. Eles foram fazer o que a maioria de nós faz. Consegui, agora eu vou dar o meu testemunho. Aí eu dou o testemunho, no final o testemunho glorifica mais o homem do que a Deus. Rapaz, eu orei 40 dias e 40 noites, eu jejuei, eu me santifiquei, eu sou o cara. E aí rapaz, Deus não teve outra alternativa senão me abençoar. Aleluia, glória a mim, glória a Deus. Não é verdade? Então os 9 saíram e foram curtir, foram aproveitar o benefício. Um ficou constrangido. Aí ele falou assim, não, eu não vou não, eu vou voltar. Mas é muito longe para voltar, vai andar no deserto. Isso que eu estou te falando. Quem é que paga o preço para agradecer? A gente paga o preço para pedir. Mas quem que paga o preço para agradecer? Aí ele volta no deserto, anda não sei quanto tempo. E aí a Bíblia diz, isso que eu nunca tinha percebido, que ele, olha só o que ele fala, ele se prostra, versículo 16 do capítulo 17, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Irmãos, olha aqui para mim, ó. É muito fácil a gente se prostrar porque a gente tem uma necessidade. Quem já se prostrou diante de Deus porque estava com uma necessidade? Eu já, muitas vezes, né? Quem já chorou diante de Deus porque estava com uma necessidade? Muitas vezes. Já colocou o rosto no chão por uma necessidade? Agora eu não vou perguntar. Quem já se prostrou com o rosto em terra, chorando de gratidão? Entende? Então esse cara constrange Jesus, porque ele volta e coloca o rosto no pé de Jesus, a cara no chão, e começa a chorar e agradecer. Aí Jesus fala para ele assim, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Aí olha o que ele vai falar, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este. Isso que é novo para mim. Irmãos, Jesus comparou, igualou a gratidão, porque fala que ele se prostrou agradecendo-lhe. Se prostrou com o rosto em terra, agradecendo-lhe. O que ele estava fazendo ali era agradecendo. E Jesus recebeu aquilo assim. Só esse que veio para glorificar a Deus? Então, gratidão glorifica a Deus. A murmuração glorifica a Satanás. Porque eu estou dizendo assim, Satanás é bom mesmo, porque a minha vida nunca se ajeita, eu sou infeliz, olha a minha cara aqui de murmurador, o diabo é bom mesmo. A murmuração glorifica a Deus, a murmuração glorifica Satanás, mas a gratidão, um coração grato, um coração que é capaz de louvar a Deus, por algo que Ele fez, cantar para Ele, compor uma canção para Ele, por algo que Ele fez. Irmãos, escuta bem, isso é glorificar Deus, é dizer assim, foi o Senhor. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu merecimento, não tem nada a ver com a minha religião, não tem nada a ver com as minhas atitudes. Ele fez isso apesar de mim, Ele fez isso porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí, irmãos, Deus é glorificado, amém, queridos? Todo mundo vai dizer, foi Deus. Porque já viu, irmão? O irmão sai da igreja, aqui não acontece, aqui não acontece. Mas o irmão sai da igreja, sai de um testemunho, e às vezes a gente tem a impressão assim, poxa vida, que irmão poderoso esse. Rapaz, esse cara ora muito. Que homem maravilhoso. Aí ele sai todo mundo olhando para ele.
a glória foi dele. Mas quando ele dá um testemunho que diz: olha, irmãos, Deus fez na vida desse traste, apesar desse traste, que não merecia, Ele fez, porque Ele é bom. E eu estou aqui para glorificar o nome dEle, para dar toda a glória para Ele. Ele é muito maravilhoso. Esse é o testemunho, aleluia. Esse é o testemunho que glorifica a Deus. Foi isso que o leproso fez, cara no chão, porque ele reconheceu que foi Jesus que fez, sem ele merecer. Quem está me entendendo? Então, irmãos, eu vou te dizer uma coisa aqui. Quer gerar um Samuel? Quer gerar um Isaac? Tenha um coração agradecido. Tenha um coração agradecido. Tenha um coração... Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu disse que é uma gratidão prática, porque a Ana, ela não só faz um salmo para Deus, mas ela entrega aquilo que ela tinha de mais precioso para Deus. Não é verdade? Diga assim comigo: a verdadeira gratidão é generosa. Já viu assim? Já viu quando a gente é grato? Quando a gente é grato e alguém faz alguma coisa para a gente não fica constrangido a fazer algo por essa pessoa. Quem é que é assim? Não é? Não é? Todo mundo. O cara te serve, o cara faz alguma coisa para você, aí você fica constrangido, você quer retribuir de alguma maneira. Você não é assim? Não é? Irmãos, a Ana ficou tão constrangida com o que ela recebeu, que ela devolveu para Deus. Então é a terceira coisa aqui, ó. A terceira atitude dela. Ela não só foi grata, mas ela foi generosa. É a terceira coisa. Então a primeira é fé, é uma fé prática, não é? Ela recebeu antes de engravidar. Ela foi muito grata, e ela provou essa gratidão doando. Quer ver? Só assim ainda nesse segundo ponto aqui, quando Jesus chega na casa da sogra do Pedro, Mateus 8,15, aí a Bíblia diz que ela estava muito doente. Fala que Jesus pegou-a pela mão e ela se levantou, ela foi curada. Aí a Bíblia diz que ela passou a servi-lo. Ou seja, ela estava tão grata a Jesus, que agora ela queria fazer alguma coisa por ele. Ela queria doar o serviço dela. Amém? Então, é assim que a gente gera Ismael. A gente sabe que não foi na força do nosso braço, que a gente gera Isaac, né? Samuel. A gente sabe que não foi na força do nosso braço. A gente sabe que foi Deus, procedeu de fé. E agora a gente está tão grato é a segunda coisa, tão grato, tão agradecido, que agora a gente quer doar, é a terceira coisa. Então vamos ver aqui comigo. Generosidade, não é? Eu acho tão tremendo isso, quer ver? Acompanha comigo aqui. 1 Samuel 1:27, vamos terminar aqui. É a terceira coisa. Ela chega ali com o profeta Eli, ou com o sacerdote Eli, e ela diz para ele então, ela vai entregar o menino. Chegou o dia dela entregar o menino. 1:27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Aleluia. Meu irmão, eu não sei se vocês conseguem imaginar essa cena. Ele está com 2 aninhos, desmamava com 2 aninhos. Pensa numa criança com 2 aninhos. Quantos anos tem o teu menino? Já tem 4, né? Tem algum de 2 aí? Só para a gente ter uma ideia. Tem algum de 2 aí? Não, né? Quem? Mas o do Rafinha está lá dentro, né? Mas é assim, o Rafinha, daquele jeitinho do Rafinha, aqueles olhinho verdinho do Rafinha, branquinho, né? Muito lindo o Rafinha, né? Já pensou o Rafael segurando na mãozinha do Rafinha? Ele sabe, o Rafael sabe, que ele vai entregar o menino. Pensa na cena. Ele vai se despedir do Rafinha, segurando a mãozinha dele. E o Rafinha não sabe de nada, está brincando. Está falando já, né? Já está falando um pouquinho, já entende. E aí o Rafa, meu Deus, eu vou dar esse menino. Não é? Eu fico imaginando que a Ana chorou muito naquele dia.
Eu fico imaginando que ela chorou até mais do que ela chorou antes dela ter o menino. Só que era um choro diferente. E ela entregou o menino para o sacerdote. Por esse menino orava eu. O Senhor me concedeu a petição que eu fiz. Por isso que agora eu devolvo ele para o Senhor. Eu creio assim, irmãos. A generosidade para Deus, por causa da gratidão, é assim, olha. Eu sei tanto que foi Deus que me deu. Tanto que foi Ele que me deu, que isso que Ele me deu é sagrado. Vocês estão me entendendo? Não é? Então, rapaz, eu sei, por exemplo, que foi Deus que me deu a Meila. Eu sei. Não assim porque, não, eu sei, foi assim uma coisa muito sobrenatural mesmo. Tudo o que envolveu. E Ele me deu. Então eu sei que é dele, na verdade. Não é? Eu sei que, rapaz, Ele que me deu. Rapaz, então veio com o brilho da glória dele. Aleluia. Está entendendo? Né? Rapaz, então na verdade não é meu, é dele. Eu vou consagrar totalmente para Ele. Amém, queridos? Então se você sabe que Deus que te deu, se você tem essa revelação, você vai ser muito grato. E essa gratidão vai gerar uma prática. Você vai devolver. Você vai consagrar. Por que eu digo que a generosidade foi uma das chaves aqui? Porque pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo aqui. Se a Ana não tivesse doado o Samuel, ele jamais seria quem ele foi. Vocês concordam comigo? Claro. Ele não moraria ali no templo. Ele não cresceria ali, não é? Ele não seria essa pessoa que ele foi. Ele só foi quem ele foi porque ele foi doado. Até eu digo mais. Eu digo que Deus só pôde fazer com Samuel o que ele fez porque o Samuel era totalmente dele. Tem alguém me entendendo aqui? Irmãos, eu não posso fazer algo com que não é meu. Eu não posso. O Samuel não era de Deus e da Ana. O Samuel não era 10% de Deus, 90% da Ana. O Samuel não era uma sociedade. O Samuel era todo de Deus. E essa é a diferença. E aí Deus pôde usá-lo completamente para ele. Quem são os filhos de Penina? Os filhos de Penina eram da Penina. Totalmente da Penina. Quem são eles? Nós nem sabemos. Deus não pôde usá-lo. Deus não pode usá-los. Deus só usa o que é dele. Então por isso que eu te digo que a grande chave aqui, uma das grandes chaves aqui, foi a generosidade da Ana. Porque ela deu. Porque ela sabia que não era dela, era do Senhor. Não é? O Davi fala a si mesmo. Quando ele vai construir o templo, ele já está velhinho, não é? E ele precisa de juntar, não é, a matéria-prima, e o Salomão ainda muito jovem. Então o Davi sabe que o Salomão talvez não vá ter essa influência toda. Então o Davi desafia o povo, fala da construção do templo e tudo mais, convence o povo que é a vontade de Deus. Aí ele mesmo, o próprio Davi, tira do tesouro dele e dá uma oferta como um modelo, né? E aí todo o povo começa a doar, Aí o Davi fala isso, ele diz assim mesmo, o que darei ao Senhor? Eu anotei esse versículo, eu acho tão tremendo, é 1 Crônicas 29, 14, ele diz assim mesmo, quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas a Deus? Porque tudo vem de Deus e das suas mãos nós damos. Vocês entenderam? O que o Davi está dizendo? Nós não demos nada, porque antes de nós darmos para Ele, Ele havia nos dado, não é? Então eu lembrei assim muito dos meus filhos, né, quando eles eram pequenos, que eles vinham me pedir dinheiro no dia do meu aniversário, não é? E era um segredo, era uma surpresa que eles queriam fazer para mim, né? Mas eles pediam dinheiro no dia do meu aniversário. Pai, você pode dar um dinheirinho, né? Totalmente atípico, né? Aí eu pegava, né, cincão e dava. Toma, né? Aí eles levavam para Meila. Papai deu dinheiro para comprar presente. Rapaz, apareciam umas camisas top, moço, né? Uns sapatos massa, né? 5 pau. Mas eles achavam que eles me davam. Na verdade, eu que me dei. Mas, irmãos, eu gostava tanto de receber, mesmo sabendo que o dinheiro era meu, mesmo sabendo que eu que me dei o presente,
Não é? Porque vinha embrulhado e vinha com tanto carinho deles para mim. E é isso, irmãos, nós não damos nada para Deus, porque se nós formos bem honestos, tudo o que nós damos para Deus, Deus nos deu primeiro. Se nós temos, é porque nós recebemos de Deus, não é? E a verdadeira gratidão faz isso, devolve para Ele. Provérbios 11, 25 diz: a alma generosa prosperará. Aquele que retém mais do que é justo, lhe será em pura perda. Meu Deus do céu, não é verdade? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos, que eu tenho observado? Quem é mais generoso, é interessante, é mais próspero. Quem é mais avarento, parece que passa por mais problemas de ordem financeira. É incrível, gente, igual como 2 mais 2 é 4, não é? Porque, irmãos, por isso que Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. O maior milagre, irmãos, não é a gente ganhar um carro. Ah, ganhei um carro, que milagre! O maior milagre é dar um carro. Não é verdade? Porque, irmão, Deus tem que fazer uma obra muito grande no coração. Agora, irmãos, dar um carro é muito difícil. Por isso que Jesus disse isso. Agora, só para terminar aqui, eu quero ler com vocês aqui, ó. 1 Samuel 2:20. Por que eu digo que a generosidade é tão poderosa? Olha o que vai acontecer com a Ana. Vamos terminar aqui. 1 Samuel 2:20 diz assim, olha: Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu. E teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu acho tão tremendo. Eu acho tão tremendo quando ele diz isso. Deus conceda filhos para você através dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Amém, queridos? Deus conceda filhos a essa mulher, no lugar do filho. Agora o que acontece? Ela engravida 3 vezes, 3 meninos, e depois mais 2 meninas, com mais o Samuel são 6, e mais do que isso, o texto diz que, não só ela teve mais 5 filhos, mas o filho que ela deu, foi crescendo diante do Senhor, até se tornar quem? O sumo sacerdote de... Agora presta bem atenção no que eu vou dizer, presta bem atenção, não tinha rei em Israel, o sumo sacerdote era o rei. Agora pensa no privilégio dessa mulher, de ser a mãe do rei, não é? Por isso que eu digo, irmão, não tem como separar a Ana do Samuel. Quando a gente fala do Samuel, a gente tem que falar da Ana. Eu digo que essa mulher foi uma heroína, porque foi essa mulher que Deus encontrou para praticar os princípios que Deus precisava para gerar o Samuel. Qual era a mãe que seria capaz de entregar totalmente seu filho? Qual era a mãe capaz de crer do jeito que ela creu? Qual era a mãe que tinha uma gratidão do tamanho da dela? Por isso que ela foi escolhida. Amém, queridos? Esses dias eu recebi uma mensagem, acho que vocês receberam também, né, do Thomas Edison. Como que a mãe dele ficou famosa agora? A mãe dele ficou famosa agora porque lá no comecinho, quando ele era uma criança, a mãe dele recebeu uma cartinha da escola e ela leu para ele: o seu filho é superdotado, muito inteligente, a escola não tem condição de ficar com ele, você tem que ensiná-lo em casa. E leu isso para ele. Ele acreditou nisso, e ele passou uma vida acreditando que ele era superdotado. E ele se tornou um cara milionário, não é? O inventor da lâmpada. Ele se tornou um grande industrial, um cara de grande sucesso. Quando ele já estava madurão, ele foi na casa da mãe dele, a mãe dele tinha morrido, e ele foi arrumar as coisinhas dela, não é? Ela já muito velhinha. E aí ele, na gaveta dela, ele achou aquela cartinha velha, e ele leu a cartinha. Sabe o que dizia a cartinha? O seu filho não tem condições de estudar nessa escola. Ele é muito, né? Carinhosamente assim, ele tem dificuldade de aprendizado, e ele atrapalha a classe, e nós estamos convidando o seu filho para sair da escola. Irmãos, essa mulher foi a culpada por quem se transformou Thomas Edison. E eu digo que a Ana foi culpada por quem se transformou Samuel. E nós podemos ser culpados
pelo que vai acontecer com os planos de Deus na nossa vida. Se a gente tiver essa atitude de fé, se a gente tiver esse coração grato, esse estilo de vida de gratidão, começa a praticar gratidão aqui, ó, no 1 a 1. Começa a praticar gratidão com as pessoas. Eu vejo às vezes, a pessoa recebe alguma coisa tão legal. Meu irmão, tem que exagerar. Meu amado, muito obrigado. A esposa recebe puxa vida, um convite para jantar fora. Bora. Ou então diz, não, está com cara de que vai chover amanhã. Meu irmão, diga, meu amor. Lei do reconhecimento. Gente, o que eu reconheço, eu mantenho na minha vida. Sabia disso? O que eu reconheço, eu celebro. O que eu celebro, eu recompenso. O que eu recompenso, eu mantenho na minha vida. Entende? O contrário também é verdadeiro. O que eu não celebro, ou seja, eu não agradeço, eu não comemoro, eu não celebro, eu não vou recompensar, eu não vou pagar o preço. E o que eu não recompenso, eu perco. Sai da minha vida. Você está vendo lá, está vendo o filho chegou lá, papai, eu tirei 8, olha aí, 8, podia tirar 10, não faz nada, vive para isso. Que brucutu, puxa vida, meu filho querido, dá um abraço no papai, que maravilha. Mas eu creio, meu filho, eu creio em você, e você é capaz de fazer muito mais do que isso, porque você é especial, rapaz. Irmão, o que eu celebro, eu recompenso. Agora eu vou tomar um sorvete com você, rapaz. Vamos comemorar, tomar um sorvete, aleluia, um açaí, tal. Estamos aqui, sabe por que nós estamos aqui? Porque você tirou 8, rapaz, seu cara. Aí você vai manter na sua vida, irmão, isso vai crescer, você vai ter sempre esse menino se esforçando, porque ele sabe que isso é importante para você. Quem está me entendendo? Coração de gratidão para com as pessoas e para com Deus. Agora, o coração de gratidão é doador, porque ele sabe que Deus deu sem ele merecer. Amém, queridos?